Tema de hoje: enfrente os seus maiores medos. Vou repetir, porque isso é para você. Só o tema já está falando com você. Enfrente os seus maiores medos. Não fuja deles. São necessários para acordar você. Só que eu quero ir direto para o texto. O texto é longo. Acompanhe comigo um longo texto das Escrituras. Começamos estudando aqui o livro do Êxodo. E Êxodo no capítulo 1, do versículo 8 em diante, vai contando já um outro período da história, quando sobe ao trono um faraó, que já não tinha mais ligação nenhuma com aquela dinastia que recebeu os hebreus no Egito, que possivelmente eram os Ixos, que também eram semitas, por isso que receberam bem os hebreus ali no Egito, e deram espaço para eles. Estavam bem, estavam acomodados, aliás, numa das melhores terras possíveis. A terra chamada assim, a terra de Gósen, é aquela terra após ali o delta do Nilo, no Baixo Egito. Lembrando, se você está olhando para o mapa, lembra aquela costa norte aqui da África, ali é o Egito. Então, aqui é o noroeste aqui da África, assim, bem no alto. O Baixo Egito é em cima e o Alto Egito é embaixo, porque tem a ver com relevo. Então, o Baixo Egito, ali, muito perto do mar e perto ali do delta do Nilo, era uma região muito boa para agricultura, plantio, gado, rebanho, para se morar, para se viver, um lugar muito bom. E era lá que estavam os hebreus morando, porque foram recebidos quando o Egito foi dominado pelos Ixos. Os Ixos eram um povo semita, que, por ser muito relativo aos hebreus, também de descendência semita, receberam bem e ficaram ali. Estavam bem, estavam acomodados, o lugar era bom, terra boa, lugar bom, proliferando, crescendo. Tem um golpe de Estado, uma outra dinastia surge no Egito. Um outro povo agora, que era do Alto Egito, começa a governar o Egito. Não tem mais nada a ver com aquele povo. E esse povo era muito grande, era uma ameaça para eles. Então eles começam a oprimir agora esse povo. E começam a considerar esse povo uma grande ameaça ao império. E aí vem a opressão. Se não fosse essa opressão, nós não teríamos nenhuma das histórias bíblicas. Nós não teríamos Israel. Nós não teríamos o povo saindo do Egito, indo para a terra prometida. Nós não teríamos, tanta coisa nós não teríamos se não fosse a opressão. Note, a pressão, muitas vezes, ela existe na nossa vida para nos levar exatamente para o ponto ideal de Deus para a nossa vida. É uma lei natural. Esses bebês que nós apresentamos aqui hoje estavam confortavelmente na sua casinha, barriguinha da sua mamãe, tão quentinho, tão gostoso, ouvindo vozes da mãe, aquela coisa carinhosa, tudo mais, tá? Só que chegou uma época, no momento já da vida deles, em que ela começa a sentir pressão daqui, pressão dali, pressão de lá, e tudo aperta, tudo empurra, e talvez essa criança falando, minha mãe está me rejeitando. Não, ela está te empurrando para nascer. É um tempo novo na tua vida. Da mesma forma, meu querido, você pode estar passando por momentos da sua vida de pressão por todos os lados. É parto, meu querido. É um novo nascimento na tua vida, uma nova experiência na tua vida, uma coisa nova que está para surgir. As pressões da vida da gente, elas são para nos empurrar, elas são necessárias. E aqui é o que nós vamos ver no texto de hoje. Êxodo 1, eu começo já do versículo 8 em diante, vou ler até o capítulo 2, versículo 10, emendando tudo, segue comigo a leitura. Subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. Assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Esse faraó provavelmente foi o Ramsés II. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga
impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer os tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola, em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem viver. Pausa. Naquele tempo se pensava que o nascimento da criança era crédito estritamente masculino, como se o homem fosse o único que é responsável pelo nascimento da criança. Desconhecia a ideia do óvulo, por exemplo, nesse tempo. Por isso, deixava as mulheres, a questão era os homens. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Porque vocês deixaram viver os meninos. Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Detalhe, não é verdade. Elas mentiram. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Isso era um prêmio, um presente. A mulher ter filhos era a maior coroação para a mulher eram seus filhos. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisto viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Que espertinha essa menina, né? Ela era irmã do menino e estava, na verdade, querendo levar para a própria mãe, mas agora com a autorização da princesa, para que o menino vivesse. Quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino, que era a própria mãe dela. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Até aí a leitura. Num mecanismo de extrema opressão por parte do Egito, havia um plano macabro de extermínio, visando uma redução drástica da população, matança dos meninos. E é aqui nesse momento que surge uma articulação das mulheres. A nossa leitura míope dos textos bíblicos, nela nós não conseguimos enxergar as mulheres aqui como atrizes principais. A gente acaba vendo a mulher sempre como atriz coadjuvante. Mas elas são as atrizes principais aqui. O plano todo veio delas. Sem essas mulheres, sem a articulação delas e de todas elas, que nós vamos narrar uma por uma aqui, nós não teríamos o Moisés, que não teríamos o líder, que não teríamos o Êxodo, que não teríamos o povo que sairia do Egito, que não teríamos o Israel, que não teríamos a continuação, que não teríamos Jesus. Começou lá com as mulheres, numa articulação interessante. Começa, inclusive, com uma insubordinação
de duas mulheres com nomes lindos, Sifrá e Puá. Um pouco duvidoso. E elas se articularam com uma mãe que, com astúcia, bolou um plano, mais uma irmã, cúmplice da situação, que ficou de tocaia, além da princesa e as demais damas do palácio, que deveriam também estar tudo nesse combinado, para avisar o momento certo que a princesa ia sair para o banho, e vazaram essa informação para que tudo desse certo. O livro do Êxodo, a gente já começa a entendê-lo numa outra perspectiva, quando a gente presta atenção no título do livro. Para nós, o título está como Êxodo. Êxodo significa a saída. Mas esse não é o título original. Aliás, os livros da Bíblia não têm títulos. Esses títulos são colocados posteriormente. Êxodo mesmo é um título colocado muito tempo depois, já nas edições finais das Escrituras Sagradas. Os hebreus costumavam chamar cada um dos livros pela primeira palavra, ou pelo nome que começava a primeira linha. Por exemplo, Gênesis era Bereshit, que é o princípio. Êxodo, na verdade, começa assim na língua hebraica: eis os nomes. Então, o livro de Êxodo, para o hebreu, se chamava Eis os Nomes. E eu vou me utilizar do nome do livro, na sua versão hebraica, Eis os Nomes, para citar aqui que o texto, na verdade, começa citando nomes. Começa os nomes dos filhos do Jacó, fala do José, e aí começam os nomes das mulheres que geraram tudo isso. Começa com as parteiras, Sifrá e Puá, que o seu nome significa, apesar do nome estranho a nossos ouvidos, afinal de contas estamos falando de nomes egípcios, traduzidos para nós, na verdade, já traduzidos para o hebraico, escrito em hebraico e revisado para a nossa língua, então eles se perdem bastante na beleza e composição das suas vogais, principalmente. Significa beleza, Sifrá, e Puá significa esplendor. Nesse mesmo texto, mostra a vitalidade das mulheres hebreias, e isto é exaltado. E o que eu acho interessante é que diz que as parteiras temeram a Deus. A primeira vez que narra Deus no livro do Êxodo, ele é mencionado em relação às mulheres. É a primeira vez que é mencionado. E o que me chama a atenção é que diz ainda que Deus favoreceu estas duas moças, dando-lhes filhos. Deus premiou, Deus se agradou, Deus abençoou duas mulheres que desobedeceram e mentiram. Foi o que elas fizeram. O rei supremo da terra daquele tempo, da grande potência chamada Egito, o faraó, deu uma ordem, e elas desobedeceram a ordem e ainda mentiram sobre o porquê tinham desobedecido. E o detalhe, e Deus abençoou. Como assim, né? Você está dizendo que Deus abençoa a mentira? Eu estou dizendo que a Bíblia diz assim: não seja santo demais. Não sei se você já viu isso na Bíblia Sagrada. Porque tudo que é demais, passou. Você precisa entender que a mentira, que a Bíblia condena de mentira, é o engano que prejudica alguém. Quer dizer que se eu faço uma festa surpresa para o meu filho, vamos lá, uma criancinha, que as criancinhas estão aqui bonitinhas, vão crescendo, você faz uma festa surpresa, vai levar a criança para a festa surpresa, ela fala: para onde nós vamos? Você vai falar: vamos para casa da titia, e depois você fala: puxa, eu menti, Deus vai me condenar, vai me mandar para o inferno, porque eu fiz uma coisa dessa. Para, isso é o demais. Aquilo não é, na minha opinião, aquilo não é mentira. Aquilo você está simplesmente brincando com a criança, tornando a situação com mais expectativa, porque você não está prejudicando a vida dela. Em que prejudicou alguém isso que as meninas aqui do texto fizeram? Nada. Não prejudicou ninguém. Nem o faraó, não prejudicou ele. Ao contrário, deu vida. Preservou crianças. Aliás, várias crianças que nós não sabemos quantas foram preservadas. Muitas foram preservadas. Além delas, uma delas é destacada. Um grande líder que surge, nasceu por causa de duas mulheres, que elas arriscaram a própria vida por aquilo que acreditavam.
Às vezes nós não sabemos nos colocar e nos posicionar contra a injustiça e sofrer por causa disso. Essas mulheres arriscaram seu pescoço, arriscaram sua vida por aquilo que elas acreditavam. Acreditavam que estavam fazendo certo, fazendo aquilo. E Deus honrou. No texto também aparecem outras mulheres. A mãe, no texto nós não sabemos o nome dela, vamos saber mais adiante, lá em 6:20, quando chama de Joquebede, a mãe do Moisés. A irmã foi uma intermediadora. Ela seguiu o tempo todo, foi observadora. Depois ela foi conversar com a filha do faraó, sugerindo uma mãe hebreia para o menino, que era a própria mãe dela e mãe do irmãozinho. E essa mesma menina, esperta do jeito que era, mais tarde crescida, é ela quem lidera as mulheres num canto de celebração e dança, depois que atravessaram o Mar Vermelho. Depois que atravessaram o Mar Vermelho, ela simplesmente pega um tamborim e puxa uma roda de dança com as mulheres. O seu nome é Miriam. Miriam é o nome hebraico para o nome grego Maria. É o mesmo nome. Que em hebraico, o nome tem, sabe que significado? Rebelião. Que interessante. Uma menina rebelde de nome. Acontece que nós também, assim como eu citei sobre mentira, nós também entendemos muitas vezes errado a expressão rebelião. Eu lhes contei alguns anos atrás, porque eu já era pastor, inclusive nesse lugar aqui, quando eu falei de uma descoberta minha, pessoal, uma análise minha com relação à minha vida. Eu descobri, assumi isso publicamente, que eu sou por natureza um rebelde. Eu sou. Olhando a minha história, eu sou um rebelde. Acontece que eu me rebelei para o lado certo. Por exemplo, quando eu estava em época de escola, eu tinha lá meus amigos, amava a turma do fundão, mas eu sentava na frente. Eu zoava pra caramba, mas na aula eu não conversava. Por quê? Porque quem conversava na aula se dava mal, eu não queria me dar mal, eu era rebelde, eu queria me dar bem. Eu fazia de contar de todo mundo. Na minha pré-adolescência, aliás, na minha adolescência, já eu toquei numa banda de rock. Muitos dos meus amigos lá puxavam uma maconha danada. Nunca experimentei droga na minha vida. Por quê? Porque eu queria ser rebelde. Rebelde, olha, roqueiro que não fuma, rebelde. Entendeu? Rebelde. Então, aí teve uma época em que todos os meus amigos tinham lá a sua zoeira. O que eu fui ser? Pastor, rebelde. Rebelde. Inclusive, quando as pessoas chegavam assim comigo, se estranhavam, falavam, você é crente? Eu falava, você não é? Rebelde? Né? Vai para o outro lado, vai no outro sentido, vai na outra direção. Então, Miriam era assim. Miriam, ela queria coisa nova. Está matando, vou preservar meu irmão, quero ajudar nisso. Quando atravessou o Mar Vermelho, celebrou, o canto dela fala do Egito caindo e se afundando no mar, porque aquilo era a celebração que ela estava trazendo e ensinando as mulheres a serem assim também. No texto ainda aparece a filha do faraó. A filha do faraó é importante nesse ponto, ela fez articulação com o palácio. Afinal de contas, os meninos hebreus tinham que ser mortos, e ela pede para que esse não fosse. Então ela tem não só autorização disso, mas autorização para criá-lo dentro do palácio, com todo o estudo possível e educado por lá. E as criadas, que cá entre nós, deviam ser bem articuladas com as mulheres hebreias, porque como é que a mãe do Moisés sabia que botando um menino ali seria encontrado por alguém? Você não faria isso com o teu filho, jogar num rio e falar, seja o que Deus quiser. Você não faria um negócio desse? Vamos pensar direito. Com certeza, ela sabia, olha, a filha do faraó, vai por quê? Porque as meninas fofocaram isso, vazaram isso. Então, aquelas criadas, que nós não sabemos os nomes delas aqui, foram também especiais nessa articulação toda para a preservação do Moisés. Mais adiante, nesse mesmo texto de Êxodo, vai aparecer a Zípora, a esposa do Moisés, que apesar de um momento controverso e de sentimentos muito fortes ali do texto, que tem uma outra explicação, mas ela pratica uma coisa que era completamente masculina. Ela faz a circuncisão do filho. E a circuncisão era algo que só foi feito por patriarcas, e ao longo de toda a história dos hebreus, só foi feito pelos sacerdotes, ou mais adiante pelos rabinos. Mas aqui temos uma mulher fazendo a circuncisão no filho. Mais um detalhezinho das mulheres aqui no texto.
Então, no nascedouro da maior revolução, que gerou o surgimento da nação de Israel, encontramos mulheres que era considerado o mais fraco que havia. Encontramos os fracos lutando contra os fortes, os fracos fazendo articulação contra os fortes e os fracos mostrando para os fortes que na verdade eles não são fracos, os fortes é que eram fracos. Essas mulheres na sua articulação planejam algo e conseguem se rebelar contra a opressão, buscar e preservar a vida, e isso foi honrado por Deus, e por causa disso nós temos toda essa história do Êxodo. Está aqui uma introdução bíblica para você entender melhor o texto, até mesmo com outros olhos, e vendo essa maravilha que é quando Deus age por intermédio de gente que talvez ninguém imaginaria que ele estivesse agindo. Então, quando surge mais adiante, que Deus ouviu o clamor do povo, e que Deus veio para libertar o povo através de Moisés, esse plano de Deus já estava articulado lá atrás, através das mulheres. Elas não sabiam, naquele momento, que elas estavam sendo tremendamente usadas por Deus. Então, vamos começar a trazer isso para a gente. Vamos começar aqui agora a trazer essas histórias aqui para nós, o que isso tem a ver conosco, já que a Bíblia toda ela é escrita para nos dar ensinos e para trazer lições práticas para a nossa vida. E aqui nós vemos uma situação de gente que decidiu se rebelar, e porque eles decidiram se rebelar, experimentaram o melhor de Deus, se articularam, foram apoiados por Deus, foram abençoados por Deus para experimentar um momento de libertação para a nação inteira. Eu quero te falar que momentos de opressão na vida da gente, momentos de pressão na vida da gente, nós não devemos nos sujeitar a eles, mas enfrentar os nossos maiores medos. E aqui eu quero tirar apenas 2 lições para vocês, elas serão amplas e eu tenho certeza que vão te ensinar bastante coisa hoje. Primeiro deles, articule a mudança em sua vida. Articule a mudança em sua vida e para de ficar esperando que a mudança caia do céu. Esse texto está mostrando que quem se acomodou, os filhos morreram. Quem se acomodou não fez história. Quem se acomodou, o nome nem aparece. Mas quem decidiu não se acomodar e articulou a sua própria mudança, alguma coisa aconteceu. O problema nosso é que nós trocamos uma coisa. Veja bem, a Bíblia mostra que há momento para tudo na vida. Há determinadas situações, meu querido, que joelho no chão, boca no pó, vai orar, você precisa de Deus na tua vida. Mas há momentos na sua vida, meu querido, que você tem que se levantar, ir lá, fazer um junco, planejar, fazer o bercinho lá com junco, com piche, deu trabalho, planejou alguma coisa, combinou com um monte de gente, faz uma estratégia para poder ter o resultado que você precisa. Se a mãe de Moisés só ficasse dentro do quarto trancado, orando, ó Deus, salva meu filho, ó Deus, salva meu filho, já passaria alguém e mataria o filho dela. Então nós vamos saber a hora de orar e a hora de nós agirmos. As 2 coisas são necessárias, as 2 coisas precisam ser feitas. Sim, o texto mostra mais adiante que Deus ouviu o lamento, o clamor do povo, está lá em Êxodo 2:24, mas as mulheres já tinham visto isso antes. As mulheres já tinham tomado atitude antes. O que elas não sabiam é que a atitude delas já era, na verdade, uma ação de Deus. Meu querido, minha querida, talvez você não está percebendo isso, mas algumas articulações que você está fazendo para causar mudança na tua vida, já é Deus dizendo, vai filho, vai, é isso mesmo, continua. Aqui eu não estou falando só de situações de opressão, eu estou falando de situações nossas diárias. Assim como uma criança dentro de uma barriga que daqui a pouco começa a ficar perturbada, vamos trazer para uma outra situação totalmente diferente dentro da nossa vida. Não tem hora que a gente começa a se sentir perturbada no lugar onde a gente mora. Aí aquela casa que você gostava, você não gosta mais. Aí aquele lugar já não tinha como, não está te falando mais nada. Teu coração está se desprendendo daquele lugar. Aí você começa a ver uma casa ali, outra casa ali, fazer umas continhas aqui, e se preparar,
e de repente você esteja até pensando, eu estou sendo ingrato com o que Deus me deu. Meu querido, peraí, Deus não quer que você tenha aquele complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. A vida tem que mudar, tem que crescer. Mas esses incômodos, essas mulheres não perceberam que os incômodos delas e as lutas delas, Deus estava por detrás disso o tempo todo. Só depois é que eles percebem. Só depois surge o grande líder, Moisés, tira o povo do Egito, deixa meu povo ir, Faraó, o mar se abre, aquela coisa, depois todo mundo, e aí fala, olha lá atrás, era Deus fazendo isso com a gente. Presta atenção nos sinais, meu irmão, minha irmã, perceba o teu ambiente ao redor. Eu disse nas duas últimas mensagens aqui uma frase que eu acho que alguns de vocês não pegaram, por isso que eu vou repetir pela terceira vez. Até porque ela é figurada. Eu falei assim, gente, Deus não faz cadeira. Vamos imaginar cadeira de madeira. Deus não faz cadeira. Deus não faz mesa. Deus tem todo o poder, criou todo o universo. Quando você olha para o universo, vê tudo isso magnífico. Deus usou leis para isso, tudo mais, mas foi Ele quem está por detrás de toda a criação. Mas cadeira e mesa, Deus nunca fez. Deus faz a árvore. Deus fez a árvore. E aí você fica orando, pedindo para Deus fazer cadeira. Orando para coisas que Deus não faz. Quando você está com uma dívida enorme, e você vai orar, meu querido, Deus não paga tuas contas. Ai, Deus, eu estourei meu cartão de crédito. Faz um milagre. Põe a conta debaixo do rádio, coração do missionário, para ela sair carimbada. Meu irmão, Deus faz milagre, mas não barbaridade. Deus te dá inteligência, Deus te deu algo fantástico para você usar, chamado cérebro, inteligência, sentimentos, percepções, ideias. Note que até sentimentos, porque essas mulheres foram movidas inicialmente por sentimentos, por emoções, por percepções, por acreditar em possibilidade. Depois é que vieram as articulações. Deus deu o cérebro, a inteligência. Ele dá o básico e você desenvolve o resto. Deus deu a terra. O homem que foi lá e extraiu o mineral, manipulou o ferro, o chumbo, o titânio, e aí desenvolveu smartphones, computadores, enviou foguetes, colocou satélites em circulação, e tudo isso usando o cérebro. É fantástico isso que você tem, e é a ação de Deus. As ideias, de onde que vêm as ideias? Quem é o criador? Criador é o criativo, que é o que te dá a criatividade. Deus te dá essas coisas para você se articular. Então eu insisto que você use mais o seu cérebro, a sua imaginação, seus planejamentos, suas percepções. Começa a perceber alguns ambientes que você tem que sair de lá. Começa a perceber, olha, meu tempo nessa empresa está acabando. E aí, você de novo empregado, eu vou começar agora meu próprio negócio. O que eu vou fazer de agora em diante? Se eu precisar ter um negócio, para que esse negócio esteja lá bombando, eu preciso de quantos anos aqui de trabalho para que esse negócio esteja lá adiante, sólido e tudo mais. Você precisa perceber isso. É assim que se conversa com Deus, meu querido. Para de ficar falando, Deus, faz uma mesa para mim. Ele vai falar, não faço. Vai fazer você? Te dou árvore, te dou ideia, te dou criatividade. Vai fazer. Não peça para Deus fazer algo que Ele já te deu condições de fazer, meu querido. Vai fazer você. Vai fazer você. Articule as mudanças na sua vida. Toma uma atitude para acabar com a opressão que você está sentindo. O problema é que algumas pessoas, elas têm medo do novo.
Tem gente que é viciada no comodismo. Está gostoso, está confortável. Dali ela não quer sair. E porque não quer sair dali, nada acontece na vida dela. Ou gente, por exemplo, que é nova na vida e tem medo de arriscar. Eu estou vendo uma irmã aqui que um dia conversei com ela, o púlpito nem era assim, era aqui atrás. Conversei com ela rapidinho e ela me veio com uma ideia. Ela falou: Nésio, olha só, eu estou empregada, tudo mais, gosto do que eu faço, mas eu estou com uma ideia de treinar meu inglês melhor, quero viajar, vou morar no Canadá, quero fazer alguma coisa, o que você acha disso? Eu falei: vai. Ela falou: mas se der errado? Eu falei: menina, você é nova, dá tempo de errar várias vezes na vida ainda. É verdade. Alguém de 20 e poucos anos de idade comete um erro financeiro, tem a vida inteira ainda para recuperar isso aí. Em 5, 10 anos você recupera. Vai lá, arrisca, faz, dá passos. Mais adiante é que você vai ver o bom do passo que você deu. Agora tem gente que fica ali no comodismo, tem medo de tomar uma atitude. Você quer ver uma coisa que amarra a vida de muita gente, principalmente rapazes e moças? Me escutem isso: namoro que não está te produzindo nada, noivado que está só amarrando você. Eu estou falando quando você está porque isso é uma sociedade, o namoro, o noivado é um acordo social. Vocês estão ali dividindo vida, vocês fazem tudo junto, vocês planejam coisas juntos, vocês estão juntos. Mas escuta, ele está acrescentando algo na tua vida? Ela está acrescentando algo na tua vida? Sua vida está sendo melhor por causa dessa pessoa que foi acrescida na sua vida? Não, não está. Na verdade está debitando o tempo todo, inclusive dinheiro, né? Está debitando. Meu querido, cai fora! Cai fora! Você fala: não, mas quando eu comecei a namorar, eu achei que era. Ora, que quando você tem um produto e o produto não era o que você pensava, o que você faz? Devolve! Devolve! Direito do consumidor. E não demora não, hein? Que daí o prazo dá. Aliás, quer uma dica? Pergunta para quem não devolveu. Aí casou, tem mais jeito. E aí? É melhor devolver o produto enquanto está na garantia, querido. Eu não estou aconselhando aqui os namoros e noivados se desfazerem. Só estou falando o seguinte: que você precisa ter visão para a tua vida. Você não pode ficar enroscado a vida inteira com alguém quando aquilo, na verdade, não está acrescentando nada na tua vida. Meu irmão, minha irmã, você precisa voar. Você precisa experimentar coisas grandes na sua vida. A vida foi feita para ser vivida dessa maneira. Vida passa rápido, acredite em mim. Vida passa rápido. Então vamos aproveitar enquanto dá para se tomar decisão, enquanto dá para mudar, enquanto dá para planejar. Deus pode trazer com as suas decisões novas oportunidades na sua vida. Crie coisas novas. Saia para correr diariamente. Daqui a um ano você vai ver que diferença que isso fez na sua vida. Nem um ano, em poucos meses, 3, 4 meses, você já sente uma diferença de disposição física. Faça um planejamento de uma leitura de pelo menos um livro por mês, e você vai terminar o ano com novas ideias, com pensamentos novos. Faça um planejamento para alguns cursos que você faça, nem que seja online, mas você vai se acrescentar, vai crescer, vai melhorar. Daqui a um ano você está melhor na sua situação. Vai investir em cursos, vai crescer, vai planejar. Vai você, casal, investir na tua vida, vai viajar, vai para o exterior, vai fazer uma coisa diferente, faça planos, planeje a vida, viva a vida que Deus te deu. Deus deu a vida para você viver. Mas isso você tem que sair desse momento de impasse, de indecisão, de comodismo. Tome decisões na sua vida que te afetem emocionalmente. Falo bastante isso. A vida de muita gente aqui está pesada. O indivíduo carrega uma mochila pesada, cheia de gente chata na sua vida. Aliás, tema, não de hoje, mas de domingo passado à noite, foi: tem gente demais na sua vida. Foi o tema que o Farias compartilhou aqui com a gente. Tem gente demais mandando em você, tem gente demais pesando em você, tem gente demais pendurado na tua carteira, não é? Tem gente demais que está aí atrapalhando a tua vida, e você precisa começar a se organizar. Não estou falando para você abandonar gente necessitada, não estou dizendo nada disso, estou falando de planejamento, estou falando de tomar atitude, estou falando de sair do comodismo, estou falando de não aceitar a opressão, não aceitar prisão, não aceitar vida parada, não aceitar essas coisas. Vai ter o seu êxodo, e o êxodo, você sai de uma situação de
de opressão para o quê? Terra prometida, mana, leite e mel, coisa boa, é isso? Então, vai tomar atitude, tome atitude para a sua vida pessoal, repense sua carreira, sua área financeira, planeje, se você tem tempo de crescer, crie coisas novas, invente coisas novas. Você não é do tipo de pessoa que sairia bem como um empreendedor? Então procure um emprego melhor, no qual você se adeque e você fala, não, eu gosto de viver assalariado, tá bom, viva, procure uma boa empresa, mude de empresa, veja empresas que ofereçam coisas melhores para você, faça valer isso no mercado. Outros não, outros falam, Nésio, por que eu não me adapto em lugar nenhum? Porque você é empreendedor, você tem que ter o seu próprio negócio, então vai investir no seu negócio, vai se organizar, vai criar algo novo, vai fazer algo novo, vai bolar novas rendas, vai se reconstruir, vai repensar a vida. O que não pode é ficar parado, esperando a coisa cair do céu, dizendo, Deus me dá uma mesa. Ele falou, eu não faço. Vai você fazer o que você precisa fazer. Há um texto na Escritura Sagrada, que a moral da história do texto é o seguinte: se livre do que está te atrapalhando, se livre do que está emperrando você. Ele usa uma linguagem de corrida, na qual os gregos no passado treinavam com pesos aqui nos seus tornozelos, para a perna ficar pesada mesmo. E eles treinavam dessa maneira, e no dia da corrida eles soltavam aquele peso, aquela leveza que eles corriam assim, era o modo de treinamento deles. E o texto da Bíblia Sagrada, Paulo, bem conhecedor das Olimpíadas que já existiam nesse tempo, ele usa esses mesmos termos para ensinar a igreja acerca de algo. Eu coletei, como o texto é longo, eu coletei apenas frases do texto que se aplicam diretamente à nossa mensagem. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Só esse ponto já valeria bastante. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Na versão de Almeida, revista atualizada, essa frase diz assim: desembaraçando-nos de todo peso. Continua. Corramos com perseverança a corrida. Note, correr e com perseverança. É necessário correr, mas sem parar, sem desistir. É assim que se faz. E aqui continua: tendo os olhos fitos em Jesus. Não perde o rumo da tua vida. Não é correr para qualquer lado, não. É correr para o centro da vontade de Deus para a tua vida. É isso que você precisa fazer. Então, meu irmão, desenrosca a sua vida. Desenrosca. De novo, Deus não faz mesa. Deus não faz cadeira. Por isso que eu estou dizendo, desenrosca você. Alguns de vocês estão falando, ai Deus, me livre daquilo que me atrapalha. Olha o que o texto diz: livremo-nos. Faça você mesmo. Deus, desembaraça o peso. Deus fala, desembaraça você, ô folgado. Quer tudo de mão beijada? Ai Deus, eu tenho que ir lá. Deus está falando, corre. Corre você. Não vou te levar no colo não, você é crescidinho. Vai fazer o que você precisa fazer. Se você quer correr, querido, você precisa desfazer das coisas que estão impedindo você de correr. Início de ano, vamos lá, vamos começar o ano leve. Desenrosca a sua vida. Como? Resolva pendência. Tem pendência? Vai lá resolver. Pega essa semana já. Responde tudo como tem e-mail que você precisa responder. Fala com quem você precisa falar. Aquela pessoa que você não queria atender, pega o telefone, liga, resolve. Desembaraça, peso, tira o peso, vai dormir tranquilo. Ligação, mensagem, e-mail, pendência, conta para pagar, conversa que precisa ter, seja o que for, vai desembaraçar. A vida tem que ser mais leve. Resolva tudo e corra, diz o texto. Vai correr, desenrosque, desembarace a vida, livre-se daquilo que está te atrapalhando. Porque, querido, você foi feito para crescer. Você foi feito para crescer. Se você não está crescendo, a pergunta certa não é chegar para Deus e falar, Deus, por que eu não estou crescendo? A pergunta certa é, o que é que está me impedindo de crescer? Essa que é a pergunta certa. Porque se não está crescendo, você foi feito para crescer. Então tem alguma coisa impedindo, e é isso que você tem que desembaraçar, soltar. Faz isso, meu querido, faz isso. Já aprendemos aqui, articule a mudança na sua vida. Faça que nem aquelas mulheres, faça um plano. Planeje. Deus vai estar por detrás disso. Mais adiante que você vai perceber que o êxodo só ocorreu
por causa desse grande planejamento que aconteceu depois. Vai planejar você. Segundo, enfrente aquilo que mais te assusta. Na verdade, o susto aqui, eu vou começar a trabalhá-lo como algo positivo. Todos nós precisamos de algo que nos assuste. Vai fazer bem. No texto que nós lemos, um rei poderoso manda matar seu indefeso bebê, e aí você, no caso ali Joquebede, faz um plano astuto para preservar a vida do seu filho. Uma mulher pobre enfrentando o faraó. Isso assusta. Mas sabe, é esse tipo de susto na vida da gente que faz a gente se mover. Grava isso que eu vou te falar. Os seus maiores milagres, eles estão nos seus lugares mais assustadores. É lá. Você precisa disso. Tem momentos na vida da gente que a gente se assusta com algo. Aquilo é necessário, é isso que eu quero te mostrar. A mamãe águia, ela tem lá o seu ninho, se assenta sobre aqueles ovos, protege com a sua própria vida o nascimento dos seus, vou chamá-los de bebês. Ela ainda tem que sair para atacar presa, correr risco de vida, para lhes dar comida, até que eles cresçam. E então, a mesma boca que os alimentou, e o mesmo corpo que os protegeu, vem um dia e agarra e pega aquele bebê, vamos chamá-lo assim, e sai, e voa, e vai bem alto, mas bem alto, bem alto, e de lá de cima, solta aquela criança, vamos chamar assim, aqueles filhotes de águia. Não é que ela se voltou contra os seus filhos, mas é que ela sabe que eles nunca vão descobrir as suas asas enquanto estiverem seguros. Eles precisam do medo, da insegurança, do susto, para descobrir coisas que eles não sabem que eles têm. Os filhotes de águia só aprendem a voar confrontando o seu momento mais assustador da sua vida. E é interessante, não é aprendendo a voar, entenda bem, a mãe não chegou assim e falou, 10 aulas de como voar, abram as asas, isso, façam, não tem nada disso. O momento é aterrorizante, ele é assustador, ele é tenso, ele é perigoso. Na verdade, ela os solta e eles estão o quê? Caindo. E caindo, e apavorado, e começando a pensar, minha mãe enlouqueceu, chama o conselho tutelar. A sensação deles, qual é? A sensação, eu tenho que sair disso, o que é que eles começam a fazer? Eu fico imaginando a cena, como é que deve ser. E vendo a mãe lá em cima. Não é? Não é? E se você prestar bem atenção, o que está acontecendo? Duas ações estão acontecendo ali agora. Uma, estão caindo. A outra, se debatendo. Então, aqueles segundos da vida deles é isso. É cair, se debater. É cair, é se debater. É cair, é se debater. É se debater. É se debater. É
se debater. Se debater. Voar. Voou. Passou. Eu acho que aquela primeira troca de olhar dele com a mãe vai ser: entendi. Amanheceu, meu garoto. É assim na nossa vida. Eu queria dizer para você, é assim que você adquire as suas asas, quando você confronta seus momentos mais assustadores. É assim que você descobre as suas asas. É quando você está nos seus momentos mais assustadores. O medo é uma dádiva de Deus para você. Anésio, mas a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo. Espírito de medo, o medo Deus deu. É outra coisa. O medo vem de Deus, sim, porque Ele criou as emoções, e Ele deu as nossas emoções. Essa composição química que a gente sente aqui é tudo Deus que criou. Esse complexo todo aqui é tudo Deus que fez. Então, tem o lado bom do medo. O medo libera, sabe o quê? Adrenalina em mim. Alguém aqui já foi a algum desses brinquedos malucos, estilo montanha-russa e qualquer um outro, seja um aquático, seja o que for, já foi num desses que deu medo? Medo? Pois é. Eu me lembro, numa outras férias nossas, eu fui com meu filho mais velho, e nós vimos um negócio lá que fazia assim, achava legal, vamos, tal. A hora que eu cheguei assim, na beirada, que eu vi que eu ia cair, eu falei, onde eu estou? Pior é que eu estava com meu filho, você tem que ser forte com o filho, mas se vira. Quem que berrou mais, eu ou ele, eu não sei, mas que eu berrei pra caramba. Meu Deus, que sensação de medo é aquela. Agora, como é que você sai do momento desse? Você sai assim, né? Fui. Aí está todo corajoso, né? Lá você estava, não vou nem falar, de medo. Né? Depois você está legal. O medo me mantém vivo quando eu estou numa situação estranha e eu preciso sair dali. É o medo que fez você voar e que faz você voar. Interessante o medo, né? A adrenalina vem no corpo. E aí a reação daquele Deus que criou esse negócio doido, foi Deus que criou. Todos os seus sentidos se aguçam. Alguém aqui já teve sensação, mas não real, ou sim, não sei, lamento se foi real, mas uma sensação de ladrão entrando em casa? E aí o homem, ou você como homem tem que sair para enfrentar. Porque sempre é o homem que tem que ir, né? Pelo menos é o que meu pai fazia. Né? Então, eu lembrei de uma cena, agora, me passou agora na cabeça da cena. Eu era criança, e criança não era criança, já era adolescente, e estava à noite, só estava eu acordado, eu escutei barulho em casa, no terreno de casa, e quando eu saí, eu fui ver o que era o barulho, só isso, e eu vi o cachorro latindo, e eu saí para ver o que era, e quando eu vi, tinha um cara, tinha entrado no quintal. Minhas primeiras palavras para o cara foi: ô moço, a gente é pobre, não tem nada aqui não. Foi bem isso que eu vou falar. Se meu pai já escutou barulho, já acendeu luz, já veio correndo, o cachorro cercou o cara e eu tive dó do ladrão. Eu segurei o cachorro para não destroçar o cara. Era o Juca, meu cachorro. E o medo, ele aguça seus sentidos. Tudo aguça em você. Se ouve, melhor. Você percebe qualquer movimento. Seus olhos ficam aguçados. Suas percepções todas ficam atentas. Tudo se capta ao teu redor. Qualquer movimento, seu corpo tensiona para você correr ou para você lutar. O medo é uma dádiva de Deus. O medo pode fazer você estudar mais. O medo te leva a trabalhar mais.
Você precisa desse medo saudável na tua vida, que te incomoda, te desacomoda, para você falar, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou danar a minha vida, e eu preciso acordar. Eu estou me perdendo na minha vida. O problema é que muita gente quer uma vida sem sustos, sem desafios. Sabe aquele ciclo vicioso? Casa, trabalho, igreja, aquela coisa toda. Vidinha que não está criando nada. Meu Deus, meu Deus. Para que você precisa de fé para uma vida assim? Você não precisa de fé para uma vida assim, meu querido. Vidinha parada. A fé você precisa quando você está diante de um mar na tua frente e fica sabendo que o faraó vem lá atrás, com um exército atrás de você, para matar todo mundo, e você clama para Deus, naquele momento Deus fala, estende o teu cajado, toca esse mar vai se abrir, aí você vê aquelas águas se abrindo na tua frente, aí você precisa de fé. É nesse momento do medo. Aí depois que isso acontece, aí é hora de pegar o tamborim e dançar, igual Miriam fez, porque eu encarei mais uma e venci. Antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta. Para quem que eu estou pregando isso hoje? Por que Deus me deu essa palavra para você e por que você veio para cá hoje? Deus está querendo incomodar você, Deus quer motivar você. Deus quer, meu querido, como nessa figura que eu te falei, Deus quer que você use as suas asas. Momento Red Bull agora aqui, vamos lá. Deus quer te dar asa, vai crescer, meu querido, vai voar, vai experimentar coisa nova. Deus quer despertar você. Eu quero terminar, vou convidar você para ficar em pé comigo, e eu vou te contar uma história para terminar aqui. Eu vi essa história de um vovô, e eu achei o máximo essa história, para se encaixar aqui. Um pastor, já avô, estava contando o seguinte, eu vou terminar. Ele contou assim, você sabe que criança, netinho, quer atenção o tempo todo, né? E o vô estava ali, na verdade, no escritório dele, escrevendo, inclusive preparando mensagem, ali, no seu notebook. E lá vem, escutou os passinhos, né? E lá vem sua netinha. E a netinha fica assim, vô. E ele falando, eu de propósito fiz que não ouvi, fiquei lá. Vô. E lá. Ela foi se aproximando, ele percebendo, mas nem olhava. E lá. E daqui a pouco ele chega assim, aquele berro, e saiu, foi embora. Ele precisava terminar o que ele estava fazendo, né? E aí ele falou, não durou minutos, mais uns minutinhos que eu estou fazendo, já escutei os passinhos de novo. E aí eu escutei, vô. Ele lá, ficou quieto, ele falou, me assusta de novo. Me dá outro susto. Lição de casa. Você vai chegar em casa, separar um tempo para orar, vai se ajoelhar e vai falar assim com Deus, Deus, me assusta de novo. Você tem coragem? Vai te fazer bem. Vai te fazer bem. Você precisa acordar para a vida. Que Deus te dê toda a sabedoria que você precisa, toda a graça que você precisa. Eu quero orar com cada um de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Amado Deus e Senhor, o Senhor conhece a história de cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor sabe pelo que cada um está passando ou tem passado. O Senhor conhece as suas histórias, seus momentos de prisão ou de opressão. O Senhor conhece esses corações que clamam por um momento novo na sua vida, decisões que precisam ser tomadas, que se possa se cumprir na vida deles a profecia de Isaías que diz que o Senhor daria asas para eles voarem como águia, subirem às alturas e ali experimentarem o melhor do Senhor nas suas vidas. Seja esse um tempo de crescimento na vida dos meus irmãos,
Que a mensagem desse domingo, dos próximos domingos, dos que já foram, sirvam de alicerce e palavra e infunda fé nesses corações, de modo que a gente termine este ano de uma maneira totalmente nova na nossa vida, com experiências novas e crescimento novo na nossa vida. Meu Pai querido e amado, abençoa o teu povo, que cada um dos meus irmãos tenha a sabedoria de tomar as decisões corretas nessa semana, e que cresçam, que voem, que enfrentem os seus maiores medos, sustos, terrores, temores, que eles enfrentem os seus maiores medos e possam desfrutar a alegria de vencer, de experimentar algo novo, de crescer nas suas vidas, em nome de Jesus. Abençoe-os, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Deus, a Ele nosso louvor.